E aí, tudo certo? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Hayward, o primeiro podcast que une o universo do marketing, dos negócios e da saúde. E hoje estamos aqui com o Dr. Daniel Kruglenski, cirurgião do aparelho digestivo, formado pela USP e fundador do podcast e do evento O Consultório. Doutor, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo. E gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, um pouquinho de você, para quem está acompanhando a gente hoje. Tá bom, obrigado, Vitor, pelo convite, uma honra estar aqui. Legal. Sempre muito legal poder falar com você. Eu fico muito feliz também. Poder falar para todos vocês, vai ser muito legal. Bom, o Vitor acho que já me apresentou, mas eu sou médico, eu sou formado pela USP, sou cirurgião do aparelho digestivo. Mais ou menos há uns 7, 8 anos, comecei a frequentar os médicos como paciente por problemas familiares. Legal. E por ficar do outro lado da mesa, acabei prestando mais atenção em alguns detalhes da consulta e da relação médico-paciente, e eu senti que tem um gap muito grande na formação do médico com o paciente, no relacionamento do paciente, no jeito de fazer consultório. Então, eu decidi voltar uma parte do meu estudo e do meu dia a dia para ensinar os médicos a atender melhor, a se conectar melhor com os pacientes. Por isso que nasceu o podcast, o evento O Consultório. De uma forma bem resumida. Sintetizando mundo em algumas frases. 8 anos em uma frase. Mas então, o meu dia hoje ele se divide em consultório, cirurgia, e essa dedicação à relação médico-paciente e tudo que envolve a área de consultório. Muito legal. E é interessante porque aqui a gente tenta trazer um pouco do universo do marketing, dos negócios também, para essa área da saúde e da medicina que, como você falou, né, os profissionais de medicina não saem da formação com essa visão, né, tanto de negócios como de marketing. Não. E você é um caso em que realmente você abraçou esse pilar e enxergou ele como um diferencial, né? O projeto Consultório é também uma ferramenta de marketing sua, né? De uma maneira indireta, o fato de você ser reconhecido como uma pessoa que não só cuida dos seus pacientes, mas que também ensina os outros a cuidarem, isso faz com que eu tenha, de uma maneira indireta, mais indicações no consultório também, mas isso foi um efeito colateral desse projeto cuja intenção é realmente melhorar o atendimento, que a gente não aprende isso na faculdade. Entendo. E aí, quando você fala de marketing, quando a gente fala de marketing na saúde, para os médicos, para os médicos, a pessoa já dá um passo atrás. Opa, marketing, sim. Será que isso aqui é enganação e tal? Mas o marketing de relacionamento é algo muito antigo, já existe há muito tempo. Sim. Meu avô, quando tinha consultório na Lapa, os pacientes dele que indicavam ele um para o outro, isso é marketing. Com certeza. Então, você atender bem alguém, a pessoa te reconhecer pelo bom trabalho, te indicar para uma outra pessoa, isso já é marketing. Então, a gente já faz muito marketing. Perfeito. É que, talvez, isso, pelo histórico do marketing, e pela divulgação do marketing como algo ruim, como algo enganador... Para compensar uma falha na entrega. Não, você tem que fazer marketing porque não é bom bastante, né? Então, assim... Ou vendas, né? O marketing e vendas, que é uma coisa que... São duas coisas que andam muito juntos. Sim. Você fala que você é vendedor, é uma coisa muito... Assusta as pessoas. Negativa, né? Mas venda é conexão. Então, você prefere ir numa loja que um vendedor seja bem treinado, se conecte com você, te mostre melhor aquilo que serve para você, e até fale o que não serve para você. Perfeito. Ou um vendedor que não é treinado em vendas. Então, assim, vender, fazer marketing, é possível fazer bem feito e ajuda a pessoa que está do outro lado. Então, perfeito. Eu tenho isso de uma maneira bem macro, assim, eu tenho esse pensamento que todo mundo precisa entender um pouquinho de marketing, um pouquinho de vendas, para poder trazer o melhor para quem está envolvido ali naquele processo. Eu escutei uma frase uma vez que eu acho que se encaixa bem nisso, né? Que assim, o seu marketing, os seus investimentos são coisas que você não delega. Você pode até, assim, você cuida dele, você pode trazer pessoas para ajudar você a executar, mas é sua responsabilidade ali cuidar dele também, né? Estar de perto, porque se você delega ou terceiriza totalmente, aí você perde o controle e não sabe exatamente onde pode te levar, né? E a sua cara, né? Sim. É o seu jeito. Então, quando você delega para alguém, nunca a pessoa vai fazer exatamente do jeito que você quer. Ela pode fazer até melhor. Mas ela nunca vai fazer exatamente do jeito que você quer. E às vezes pode dar uma cara para você que você não quer ter. Então, é importante para as pessoas... Isso aí serve para qualquer área, né, Vitor? Sim. Você quer terceirizar o seu marketing, você quer terceirizar suas frases, você quer terceirizar o seu livro que você vai escrever. Saiba que você está correndo o risco de ser reconhecido de um jeito que não é aquele que você... A sua essência mesmo, né? Não, eu falo isso assim,
antes de atuar na Hayward, como CMO, eu tenho uma bagagem na firma, né, que é a minha agência, e eu sei o peso de falar isso, né, pô, não terceiriza o seu marketing, mas é no sentido de, olha, tem coisas que você precisa gastar sua energia para pensar qual caminho que você quer seguir, Sim. e aí, com clareza de quanto custa a sua hora, você fala, bom, agora eu vou trazer alguém cuja hora é mais barata do que a minha para executar, né, mas você não vai, falar assim, olha, resolve esse problema para mim, porque é um problema que a pessoa tem que tomar para ela, né, como é que eu vou me posicionar, que tipo de mensagem que eu quero passar, como que eu quero ser reconhecido, eu acho que é um pouco nesse sentido. Né? Você falando, e assim, o nosso papo, ele vai... quando a gente conversa, o papo vai... Flui e vai para vários caminhos, mas tem uma frase também, eu ouvi do Donald Miller, que é do Story Brand, e é um escritor também que eu gosto muito, ele fala que ele infelizmente, ele não consegue se clonar. Então, quando você está na sua empresa, fazendo seu negócio, tem uma hora que você precisa de outro de você. Exato. Você não consegue se clonar. Então, é muito difícil você trazer alguém fazendo o trabalho que você faria. Perfeito. Mas isso que você falou é importantíssimo. Então, se você puder delegar algumas coisas, facilitar o seu trabalho e ver se você não está perdendo dinheiro fazendo uma coisa que alguém poderia fazer, isso é importante mesmo. Muito legal. E qual que foi o papel dessa visão de negócio, dessa visão de marketing na sua carreira? Assim, e que você acha que teve maior impacto e que gerou mais retorno para você? Só faz poucos anos que eu comecei a entender que muito do que eu já fazia tinha a ver com marketing, com o relacionamento das pessoas. Talvez de uma maneira mais intuitiva, eu já fazia muito das coisas que a gente aprende a fazer em relação à conexão. Entendi. Então, eu sempre fui uma pessoa que nunca fechei as portas para ninguém, sempre tentei cultivar um networking. Nutrir os relacionamentos? Mesmo que sim, mas mesmo que não seja de uma maneira tão profunda, eu sempre tentei não ignorar as pessoas. Porque assim, não é que eu tenho 1 milhão de amigos. Não, quem tem 1 milhão de amigos é melhor... não tem tanto amigo assim. Parar e pensar se realmente tem, mas assim... ser cordial com as pessoas, tratar bem as pessoas. Então, isso foi uma coisa que depois de 10 anos de formado, de 15 anos de formado, tratar as pessoas que eu tratei bem há muito tempo atrás, hoje elas me reconhecem como uma pessoa que trata bem as outras pessoas. E as pessoas que tratavam mal assim, durante a formação, ou que não agiam de uma maneira muito legal com os colegas, eles também são reconhecidos por isso depois de muito tempo. Então, o tratar bem as pessoas é algo que fez muita diferença, eu acho que tem a ver com o marketing. E o assumir as rédeas e a responsabilidade dos passos que eu queria dar. Entendi. Então, falar não para as coisas, falar sim para as coisas, entender onde eu errei em cada passo que eu dei, aprender com os erros. Não sei nem se era se o caminho da sua pergunta. Ou se era o marketing, ferramenta de marketing mesmo. Não, eu acho que é bem essa visão de que a carreira ela é algo que você constrói ela, né? Você atua nela. Ela, independente da sua qualificação técnica, ela não vai seguir um caminho por si só, né? Você tem que ali ir talhando as possibilidades com essa visão de marketing, visão de negócio. Olha, e você falou um ponto muito importante que é essa habilidade de falar não, porque falar não dói muitas vezes, né? Porque é tanta possibilidade, tanta oportunidade que é difícil falar não, né? É difícil. E assim, as coisas são como elas são, né? E o peso que a gente dá para cada coisa que acontece é o que vai determinar se aquilo foi bom ou ruim. Perfeito. Eu não estou falando de extremos, óbvio, se tem um acidente, são coisas ruins. Mas na carreira acontece muito disso. Então, por exemplo, eu que sou cirurgião, que passei por várias equipes, até hoje tem a minha equipe, quando você entra numa equipe, é muito legal, você fala, que bom que eu estou nessa equipe, isso vai me ajudar muito. Mas normalmente quando você já sai... Essa equipe está acabando comigo, está fazendo a pior coisa que eu fiz na minha vida. Acho que aqui eu exagerei, graças a Deus eu não tive isso. Mas muitas vezes tem um desgaste na quebra das equipes. E você vê a mesma coisa, você está numa equipe. Aquilo ele pode ser bom, pode ser ruim. Então, depende da ótica que você dá para aquilo, né? E de que estágio você está nesse crescimento. O crescimento da carreira, ele não é... Crescer a carreira não é igual construir um prédio, que você pega um protocolo, uma fórmula e você vai crescer daquele jeito. Então, tem tanto de cimento, tem tanto de ferro, você vai crescer. Crescer uma carreira é igual crescer um corpo. Entendi. Um negócio é dinâmico. Você não sabe em que momento que você vai precisar atuar mais no seu cérebro, no seu coração. É dinâmico. Então, assim, é importante isso, é muito legal. E todo mundo acho que está num estágio de desenvolvimento, né? Desenvolvimento contínuo, mas parar e autoanalisar como é que eu estou no meu dia a dia, na minha relação com os meus familiares, com os meus amigos, com a minha carreira, comigo mesmo, com a minha saúde. Essa autoanálise a gente acaba não fazendo na correria do dia a dia. Perfeito. E quando a gente analisa e a gente pensa aqui, eu posso atuar aqui, eu posso atuar ali, isso faz muita diferença, essa autoanálise. Então, o autoconhecimento, eu acho algo muito importante que eu não falei, mas o autoconhecimento fez total diferença. E trabalhar no meu autoconhecimento com terapia, com livro, conhecendo pessoas que também querem se desenvolver. Mudando o ambiente, né? Onde você está mudando o ambiente, vivendo no meio de pessoas que querem se desenvolver, isso tudo fez muita diferença
para minha carreira e para as decisões que eu tomo no dia a dia. E falar não, só para finalizar, não, claro. E falar não você vai acostumando a falar não. Dói menos ao longo do tempo. Vai doendo menos. E é até mais... Se você já sabe que você vai dar não para alguém, é mais respeitoso que você dê o não logo do que você fique enrolando aquela pessoa. Com certeza. Então, se você encara aquilo como um respeito, eu vou falar não logo. Porque jogar para frente, você está jogando para frente uma coisa que já sabe que é não, já fala não agora. Sim. É o respeito pelo tempo da outra parte, né? Pela priorização que ela deu para vocês. Falar, não tô nesse momento, não é para mim. E é legal que você falou isso do autoconhecimento, porque a pergunta que eu queria trazer é onde que você acha que a maioria dos profissionais falha hoje? E talvez seja isso, né? Porque a dinâmica pede tanto que você execute, que aí você perde esse espaço para parar, olhar para dentro e falar assim, pera, onde eu tô mandando bem, onde que tá falhando, né? Ter esse tempo para autoconhecimento. Sim. Você acha que essa é talvez onde a maior parte dos profissionais, tanto de medicina, mas no geral, assim, falham, porque não falta tempo para isso, não priorizam isso? Sim, eu estou pensando aqui nessa pergunta e as gerações são tão diferentes, né? Eu estou pensando nos médicos da minha geração, os médicos mais velhos e os médicos mais novos. Certo. É tão, assim, onde eu penso onde cada um falha, é tão distinto isso, porque o propósito, a intenção na carreira, o jeito, a criação, elas são tão diferentes. Sim. Então, assim, eu acho que a geração mais velha, isso serve para empreendedorismo como um todo e todo o trabalho. A geração mais velha, ela fazia as coisas muito no automático. Tá. Sem parar e pensar. Sim. Tem que trabalhar porque tem que trabalhar. Tem que trabalhar igual um camelo para o negócio dar certo. E pronto. Por que você trabalha? Tem que trabalhar. Mas você vai submeter isso? Não importa. Eu tenho um chefe e vou fazer isso. O certo é trabalhar. Então, assim, é aquela cultura de que para você se dar bem, você precisa se lascar. Tem que doer. Então, assim, não existe realmente esse olhar para dentro, não existe. É algo automático, a pessoa aprendeu assim e ela vive daquele jeito. E pode ser bom, pode ser ruim, mas eu acho que a grande falha da geração mais antiga é de não olhar para si mesmo e de ir no automático. Perfeito. A geração mais nova já tem uma coisa mais... É até o outro oposto. Ela olha muito para si, às vezes esquece um pouco de se doar pro outro. E eu não quero que soe como um julgamento, né? Falar que não se doa pro outro. Eu acho que existe um nível de egoísmo bom, onde a pessoa olha para si mesma e cuida de si mesma. Eu acho isso importante. Mas no processo de crescimento, de aprendizagem, ou de crescimento de uma empresa, ou de um trabalho... Existe um sacrifício que você precisa fazer, existe um comprometimento que você precisa ter, que eu não sei se, e aí eu estou generalizando, tá? Mas eu não sei se as pessoas, e eu ouço muito de outras pessoas que lidam com os mais jovens, se eles estão dispostos a se doarem do jeito que a gente se doou, que a gente se doou para esse crescimento. Posso estar enganado, mas me parece que existe esse olhar mais para dentro de querer uma recompensa mais rápida, sabe, das coisas. Sim. Eu já vi algumas pesquisas que falam, né, que não sei bem qual geração que é, se é millennial, se é Z, enfim, mas que tinha realmente uma paciência menor com o quanto que o trabalho tinha que contribuir com a minha vida, assim, mas, olha, se eu não tô preenchido 100%, então não é para mim. E a gente sabe que, assim, todo trabalho, ele vai tem a esfera ali que você gosta e que te atrai, mas tem a coisa chata, todo trabalho tem a coisa chata. E aí, talvez essas gerações, que foi isso que eu vi na pesquisa, que deixavam essas pequenas coisas chatas que tem todo o trabalho, tomarem conta do todo e falar assim, bom, então não é para mim, né? E realmente não se doa 100%. Mas é interessante, eu acho que a mistura das duas gerações, assim, a mistura de um egoísmo saudável com um trabalho, com um esforço no trabalho para obter o resultado, eles fazem todo mundo ir longe. Eu acho que quem se entrega e quem se cuida de si mesmo vai longe. Perfeito. Você abandonar uma das duas coisas, você está perdendo força nesse motor. Legal essa síntese. Você se entregar sem abrir mão de cuidar de si mesmo e você cuidar de si mesmo sem deixar de se entregar. Né? Legal. E... qual que você entende que é o principal desafio no tratamento e no acompanhamento de pacientes? E eu pergunto isso porque, até para dar um contexto para quem está no podcast, né? Porque a Reward, esse aplicativo, ele nasceu justamente para ajudar os pacientes a dar continuidade no tratamento, porque muitos começam até a melhora dos sintomas, deixam de tomar o medicamento e a gente sabe que isso aí é o que realmente causa uma série de problemas lá na frente, né? Você não tomar o medicamento da maneira que foi prescrita. E o aplicativo nasceu justamente para isso. E você, né, com essa visão sua já de atendimento e da importância de estar próximo, o que você vê que é o principal desafio nesse tratamento e no acompanhamento? Legal. Mais da metade das prescrições, acho que nos Estados Unidos, não são seguidas. E aqui também, as pessoas não seguem. Então, sim. O grande desafio, acho que são duas coisas. O primeiro deles é o paciente entender que muitas vezes a ação de agora vai ter um resultado muito no futuro, e não agora. Sim.
Então, você andar na esteira 3 vezes por semana não vai te trazer um benefício daqui a uma semana. Você não vai emagrecer, né, agora. Não vai te dar um benefício daqui a uma semana, não vai te prevenir de infartar na semana que vem. Mas a longo prazo vai. Então, assim, explicar que, às vezes, muitas atitudes que você tem que tomar agora vão ter um benefício lá para frente, deixar isso muito claro, isso é muito importante. Para a pessoa entender que o benefício não é imediato. Legal. Então, esse é um desafio grande, explicar o motivo e o porquê de cada atitude. Outra coisa, e todo mundo tem o tempo corrido, acho que o bem mais precioso de todo mundo é o tempo. Outra coisa importante no consultório é entender até onde o paciente está disposto a ir. Porque às vezes no tratamento... Alinhar a expectativa mesmo. Porque às vezes no tratamento do paciente ele precisa fazer 10 coisas. E se você vomitar aquelas 10 coisas para o paciente, ele não vai fazer nenhuma. Sim. Então, entender, olha, você precisa parar de fumar, parar de comer doce, precisa fazer exercício e precisa tomar mais água. É muita coisa de O que você está disposto a fazer agora? É importante essa pergunta, pode parecer absurdo, mas assim, é melhor que você conquiste uma coisa... É o não de logo de cara, né? Assim, eu não vou parar de comer doce. Como o médico vai falar para ele escolher entre uma dessas? Mas às vezes precisa escolher uma e depois de um tempo escolher a outra. E, sabe... Construindo os hábitos. Em passos pequenos, mas você jogar tudo que o paciente precisa fazer, talvez ele não faça nada. Então, eu acho que isso é importante. E a terceira coisa, e tem muito a ver com o que a gente estava falando antes, trazer uma autorresponsabilização para o paciente. Para ele entender que se ele não fizer, a responsabilidade é dele. O doutor está aqui, seus exames não são meus, são seus. Sim, então, legal. Assim, trazer uma autorresponsabilidade e deixar muito claro na mesa para o paciente. Você precisa fazer isso, porque senão vai acontecer isso, a responsabilidade vai ser sua. Eu não vou te dar bronca. A minha geração e o meu jeito de medicina, assim, eu não vou dar bronca no paciente. Nossa, doutor, você vai me dar bronca. Eu não vou te dar bronca. Eu vou te explicar, assim... Os impactos da sua escolha. É uma alta bronca que você vai se dar. Não tem por que ficar dando bronca em adulto. Perfeito. Entendeu? Legal. Então é isso. Acho que esses são os desafios e o caminho acho que é esse no tratamento. Esse desafio que você comentou de trazer para o presente resultados futuros, né? Que a gente é uma sociedade muito urgente tudo, né? Então, assim, se o Uber tá demorando 7 minutos, você já troca de motorista, porque tá demorando demais. E é até nesse sentido porque que a Hayward se uniu com o conceito de cashback, né? Porque se eu não consigo fazer a pessoa sentir agora que as ações que ela está tomando vão gerar resultado, então eu vou mexer talvez em algo mais urgente que é o bolso. Vou dar o dinheiro agora, dar o cashback, e aí eu estimulo ela a ter um comportamento que vai gerar o resultado lá na frente. A gente consegue unir as duas pontas, né? Tanto o cashback, o resultado imediato, como o resultado futuro. E aí, eu te pergunto, qual que é o seu histórico com cashback? Você prioriza muito isso? Faz muita compra online? Você usa em qual tipo de compra? Enfim. Legal. Não estava preparado para essa pergunta. Assim, porque cashback não está tão enraizado ainda. Mas eu acho interessante, assim, eu vou te falar a minha experiência. Até esses dias eu tô vivenciando isso, porque eu no meu cartão de crédito ele tinha pontos. Tá. E os pontos eu só usava para milhagens, para voos. Tá. A partir do momento que surgiu um cartão e falou, em vez de te dar ponto para voo, eu vou te dar cashback. Eu falei, vou usar só o cashback. Porque com o cashback eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Eu não preciso usar na milhagem dos voos. Então, isso para mim foi muito legal. Né? E assim, eu realmente não sei o que vale mais a pena. Talvez tenha um especialista em pontos que fale, não. Tem gente que entende tudo disso e fala, não vale a pena o cashback. Se for 2% vale, se for 1,9%. Não sei, mas assim, o meu pensamento primeiro, é muito legal você poder ter a liberdade de fazer o que você quiser com essa recompensa, né? Com esse reward que você vai ter. Sim. E dois, e eu acho que isso se encaixa legal com o conceito da Hayward, que é o seguinte: se você já precisa fazer alguma coisa e ainda vai ganhar por isso, é melhor ainda. Legal. Então, assim, se eu tenho um cashback de algo que eu vou usar meu cartão, eu preciso usar o cartão e vou ganhar dinheiro, é maravilhoso. Sim. Se eu tenho um cashback em algo que eu não preciso, que eu não vou fazer, talvez eu não entre nisso. O cara fala, Daniel, você quer... Sei lá, você quer fazer uma coisa que eu não preciso fazer e aí você vai ganhar? Eu falo, não quero. Entendi. Mas se eu já preciso fazer aquilo e ainda vai me beneficiar, então é maravilhoso. Legal. Então, acho esse é o meu conceito do cashback. Eu acho que o cashback, quando é algo que você vai ganhar com algo que você já precisa, você está só somando. Então é muito legal. Ele não é determinante, né? Assim, a pessoa não vai fazer algo que ela não faria por conta dele, mas ele vem para somar, né? E isso casa bastante com o conceito da Hayward, que a gente desenhou, né, o slogan para ser fique saudável e ganhe por isso. Porque o cerne é o quê? Ficar saudável. Então, a ideia aqui é ajudar você a consumir melhor o seu medicamento, não fugir do plano. Mas, além de você ficar saudável, que já devia ser o bastante para você ainda ganha dinheiro e dá o cashback de volta. Eu acho muito legal. Legal. E qual que é a sua visão, até para fechar aqui o nosso tema, né? Qual que é a sua visão para o futuro de construção de carreira dos médicos? Para onde que você vê que está caminhando, assim, essa jornada do profissional de medicina, assim, juntando negócio, juntando marketing? Como que você vê esse caminho? Uma pergunta tranquila. Coisa assim. Em 3 horas eu respondo para vocês. Mas vamos falar de futuro. A gente tem muita faculdade de medicina
nascendo aqui em São Paulo, no Brasil, então logo a gente vai ter 500 mil médicos aqui, então... Então, é um mercado que vai ter muita demanda, né? Muita oferta. E eu acho importante você se especializar. Então, especialização é algo muito importante. Então, antes de pensar em marketing, antes de pensar até no consultório em si e tal, eu acho muito importante você especializar. Você estudar, você saber bem a medicina, uma boa medicina, isso é imprescindível. A gente fala de marketing, assim, do consultório sem falar de medicina, não dá. A medicina é algo essencial. Então, tudo que eu falei em relação aos pacientes, em relação aos encaminhamentos, em relação ao meu consultório, eu preciso ter uma boa medicina. Eu preciso saber o que eu sei, eu preciso saber o que eu não sei. E ter segurança das duas coisas. Para quando eu não souber daquilo, encaminhar para quem sabe. Então, para quem está ouvindo a gente aí, vai fazer medicina e tal, estude bastante, saiba o que você está fazendo, entenda daquilo, se especialize. Aí, depois, um próximo passo já em relação ao consultório em si, é estranho falar isso, mas goste do que você faz, sabe? Dá um jeito de gostar daquilo. É importante você dar um jeito de gostar daquilo que você faz. Não estou falando que é uma coisa ruim pra gente. É legal fazer medicina, é muito legal você conhecer as pessoas, você poder atuar no problema das pessoas, poder melhorar a vida das pessoas. Mas, às vezes, o dia a dia pode ser muito maçante. Isso pode ser... Isso eu estou falando para qualquer tipo de médico e para qualquer tipo de profissional também. Sim. Assim, o médico pode ficar no pronto-socorro, pode ficar no laboratório, pode ficar no consultório, pode ficar no hospital, pode ficar no centro cirúrgico. E a rotina... Aí pode ser um empresário ou alguém que trabalha numa firma, mas a rotina, ela pode desgastar muito e você perder um pouco do prazer daquilo que você faz. E para você cuidar bem dos outros, é importante você gostar daquilo que você faz. Então, tentar entender o que pode trazer um benefício emocional no seu dia a dia, naquilo que você faz, isso gera um drive muito legal para o trabalho. E todo mundo sai ganhando. Então, assim, encontrar a paixão, se dedicar de uma maneira autêntica e verdadeira e fazer uma boa medicina. Legal. Eu acho que isso tem muito a ver com o que você comentou do prisma e do tom que você dá para as coisas. Então, se você escolhe gostar, as coisas vão acontecer como elas vão, só que aí você vai lidar melhor com elas porque você já escolheu que ia gostar da sua rotina e isso gera uma série de impactos ao longo do dia, né? Seu dia fica melhor porque você começou ele escolhendo gostar do dia, né? E para quem é profissional liberal, se permitir ser o próprio chefe, né? A gente está habituado na formação a ter um chefe, alguém falando, você vai fazer isso, fazer aquilo. Chega uma hora na profissão, a gente está no piloto automático, a gente esquece que a gente pode criar a nossa rotina. Então, isso aconteceu com todo mundo. Todo mundo que é formado, que é médico, que já fez residência, que começou a trabalhar em hospital, em equipe, trabalhou no automático sem parar para pensar. E quando você parar para pensar e fala, minha vida está um inferno, mas eu que crio meus horários, eu que dou meus plantões, eu que faço as cirurgias, para tudo e refaz sua vida. Perfeito. Né? Então, assim, se permitir ser o próprio chefe é algo que é muito libertador e que traz alegria de volta pro dia a dia. Legal. E faz as coisas melhorarem. Muito bom. Doutor Daniel, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Obrigado por compartilhar toda a sua bagagem com a gente. E se você quiser saber mais sobre o consultório, pode seguir o Dr. Daniel nas redes. Eu vou deixar os links aqui no vídeo e a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau.